Shalom, irmãos. É muito bom estarmos aqui mais uma vez para louvar o nome do Senhor e agora, especialmente, para falar e transmitir a palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrir as Bíblias em Efésios 2. Semana passada o pastor leu Efésios 1, hoje nós leremos Efésios 2, de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10. Diz o seguinte: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra agora lida. E nós te pedimos agora, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor me use para transmitir a Tua palavra com clareza, ó Pai, com fidelidade. E que ela chegue aos ouvidos de forma entendível. E que depois o Senhor, o Teu Santo Espírito, leve aos corações, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, em 2019, passou um filme no cinema que se chama Toy Story 4. Ele é uma animação muito legal e teve a trilogia baseada em brinquedos, a trilogia antes deste quarto filme, baseada em uma caixa de brinquedos de um menino chamado Andy. Esse menino tinha vários brinquedos, dentre eles um que ele gostava mais, que era o Woody. Um brinquedinho muito legal, e esses brinquedos ganhavam vida quando não tinha ninguém por perto. Então eles começavam a brincar, conversar, e faziam altas aventuras, faziam várias coisas. Após o terceiro filme, ele entrega essa caixinha, já adolescente, já entrando para a adolescência, ele entrega essa caixinha para uma menina, essa caixa de brinquedos, para uma menina chamada Bonnie. E essa menina faz uso dessa caixa e ela pega um carinho todo especial também por aquele bonequinho Woody. Em determinado dia, ela leva o Woody para a escola e chega lá. Ela é desafiada a fazer um brinquedo. E ela pega um brinquedo e começa a fazer com as coisas que ela tem ali. Então ela pega um garfinho de plástico descartável. E ela começa a montar ali um bonequinho com aquele garfinho. Coloca 2 olhinhos, né? Os dentes do garfo viram os cabelinhos. Coloca algumas hastes do lado para fazer o bracinho. 2 palitos de picolé para fazer os pés, e ali ela monta um bonequinho que ela chama de Fork. E esse bonequinho ela começa a transformar no seu brinquedo predileto, deixando até mesmo o Woody, que ela tanto gostava, de lado. Mas esse bonequinho ele sofre de uma crise de identidade, porque inicialmente ele não era um brinquedo, ele era um garfo descartável. Então, durante todo o filme, a intenção dele é ir para o destino dele. Qual que era o destino depois de ser usado? O lixo. Então, o filme todo se passa com esse
pequeno bonequinho, Fork, que é um garfinho, tentando ir para o lixo, e Woody e os seus amigos daquela caixa de brinquedo tentando impedir. Até que em determinado momento, o Woody chega para aquele boneco e começa a conversar com ele e fala: olha, espera aí, você não é lixo, você é um brinquedo. Ele fala: não, eu sou lixo, eu nasci um garfo descartável e meu destino é o lixo, eu quero voltar para onde eu tinha que ficar. E então o Woody levanta o seu pezinho e mostra que no pé dele tem escrito o nome do dono. Antigamente era Andy, mas ela apagou e colocou o nome de Bonnie. E ele mostra o pé dele, fala: olha, está vendo aqui o que está escrito? Bonnie. Agora levanta o seu pé. Então aquele bonequinho, aquele garfo, levanta o pé e ele percebe que tem escrito no pé dele também Bonnie. E ele percebe que ele ganhou vida, se tornou um brinquedo, a vida de um brinquedo, lógico, no desenho, né? Mas ele ganhou uma vida e agora ele poderia cumprir o seu novo destino, que não era mais o lixo, mas era viver como um brinquedo. É um filme, lógico, é uma história, mas quando nós olhamos para essa história muito bem criada, muito bem elaborada pela Pixar, nós olhamos para a nossa vida antes de Cristo e percebemos semelhanças entre nós e aquele pequeno garfo. Um garfo que era para ganhar vida, mas o tempo inteiro queria ser jogado no lixo, ser lançado ao lixo, porque esse era o destino. A questão é que antes de nós nos encontrarmos com vida, o nosso viver, a nossa vida aqui na Terra, ela é acompanhada de algo que parece até contraditório, mas é a morte. Nós estamos mortos, como começa o versículo 1. Nós estamos mortos em nossas transgressões e pecados. Nós estamos prontos para ser jogado, entre aspas, como aquele garfinho no lixo. Nós vivemos uma vida que parece estar uma vida ativa, no entanto, ela é acompanhada de uma morte. Morte essa espiritual. E o que é essa morte espiritual? É o completo distanciamento de Deus, a impossibilidade que nós temos de nos comunicar com Deus sem que Cristo venha nos intermediar. Essa é uma morte totalmente espiritual, não há vida em nós. Mas esse texto começa falando que ele lhes deu vida, o versículo 1. Quando nós lemos o original, esse ele vos deu vida não tem no texto. Na tradução, eles colocaram para que nós pudéssemos ter um entendimento melhor da sequência do pensamento de Paulo. Mas, na verdade, o que Paulo queria mesmo era mostrar a nossa degradação espiritual antes de mostrar a vida que Deus nos dá. Ele queria mostrar mesmo que a nossa vida está degradada totalmente, a ponto de ser chamada de uma morte espiritual, separação total de Deus e um estado que nos torna completamente incapazes de ter qualquer ação ou reação para nos encontrarmos ou para falar com Deus. Mas é um paradoxo, como eu disse, morte versus vida, porque nós vemos muitas pessoas que esbanjam vitalidades, algumas vezes atletas, pessoas que têm uma mente muito apurada e exercitada, pessoas de poder e às vezes muitas posses, mas quando elas não se encontraram com Jesus, quando não tiveram um real encontro com Jesus, a situação espiritual delas é uma situação de morte, uma situação totalmente inanimada. E essa é a condição inicial de todo ser humano. Nós nascemos em pecado, o salmista fala, em pecado nos concebeu a nossa mãe. Nós nascemos neste estado de podridão, de degradação espiritual, a ponto de não termos qualquer tipo de ação ou reação por nós estarmos mortos. Essa
é a condição inicial do ser humano. Nasce, respira, tem a vida, ao mesmo tempo que a condição espiritual é de morte. E mais uma vez, que tipo de reação um morto pode ter, a não ser ficar parado lá esperando ser enterrado? Mas o versículo vai nos falar o que nos prende a essa morte. O primeiro versículo mesmo nos diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Transgressões, ou em outra versão, delitos, que seria um passo em falso, ou seja, transgredir a lei do Senhor. Isso era mais voltado principalmente para os judeus, essa palavra, porque eles buscavam seguir a lei de Deus, mas algumas vezes eles erravam. E como Tiago diz, se alguém erra em um ponto da lei, já errou a lei toda. Mas os judeus viviam e muitas vezes eles transgrediam a lei, né? As transgressões ou delitos. E quando a palavra é usada pecados, logo em seguida, é um estado de total rebelião contra Deus. Isso era mais usado para os gentios. Não uma rebelião descarada, mas por nem mesmo conhecer o verdadeiro Deus. Eles viviam em um estado de total rebelião, um estado completo de afastamento de Deus. E esse é o estado que as pessoas que não conheceram a Cristo se encontram. É interessante que quando a gente começa a andar por aí, muitas vezes a gente conversa com pessoas que a gente fala: nossa, essa pessoa tem uma vida tão íntegra, tão correta, tão perfeita, né? Tenta fazer todas as coisas na mais perfeita ordem, mas não tiveram um encontro com Cristo. E qual a situação dessa pessoa espiritual? É uma situação de morte. E às vezes a gente acha até estranho, porque a gente pensa que o pecado se limita a matar, roubar, adulterar, fazer coisas completamente opostas ao que Deus determinou para nós. Mas o pecado está ligado a viver afastado de Deus. Quando nós não nos encontramos com Deus, não temos a vida em Cristo, nós estamos totalmente separados de Deus e vivemos em uma situação de pecado, um pecado que nós chamamos de rebelião contra a Deus, viver totalmente separado de Deus. Mas o texto ele vai nos falar logo em seguida que esse pecado e essas transgressões, ele nos torna escravos. Quando ele fala no versículo 2, nos tempos, né, nos pecados nos quais vocês andaram em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E entre eles também nós andamos segundo as inclinações da nossa carne, aí já no versículo 3. O que esse texto quer nos dizer é que nós andamos segundo, obedientes, escravizados por esses três aspectos: o curso deste mundo, o príncipe da potestade, do ar, e também as inclinações das nossas carnes. Nós andamos em escravidão a isso. E o primeiro aspecto que ele aborda lá no versículo 2 é ao curso deste mundo. O que seria essa escravidão ao curso deste mundo? Seria nós vivermos, seriam as pessoas que não tiveram esse encontro com Cristo, viverem os valores do mundo. Valores que constantemente o mundo quer estipular a nós. Basta você ligar a TV, você vai ser bombardeado com esses valores que o mundo coloca. A gente, se começa a assistir uma novela, a gente vê que o adultério na novela é normal. E mais do que isso, a gente começa a torcer para que o adultério se torne no relacionamento oficial e não o contrário. E nós vemos que isso é um padrão que o mundo está querendo colocar. Olha, adultério é normal, homossexualidade é normal. O consumismo, né, aquele consumismo exagerado, exacerbado, se torna normal. É engraçado que quando eu morava ali no bairro Vila Nova, perto da igreja ali onde ficava, tinha um mercado lá, os irmãos conhecem,
E nesse mercado eu achava ele bem carinho. Mas quando a gente entrava, tinha umas cestinhas, uns carrinhos na frente, e esses carrinhos tinham promoções. E as promoções eram muito boas, muito baratas, só que a gente não precisava daquilo. Só que sempre a gente saía com alguma daquelas coisas. Por quê? Porque são propagandas que fazem com que a gente queira consumir aquilo que a gente não precisa. O consumismo também toma as nossas vidas. Por quê? Porque ele é algo que a cultura, os valores do mundo estão sendo impregnados na nossa mente, impregnados na nossa vida. Os valores de que cada um tem a sua verdade, né? Não tem aquela famosa frase, não existe verdade absoluta, né? Que é uma verdade absoluta para afirmar que não existe verdade absoluta. Ou seja, é contraditória essa frase, porque o absoluto para dizer que não há absoluto. Então, essa frase contraditória, ela mesmo se engana, mas cada um quer ter a sua verdade. Não, depende do ponto de vista. E nós sabemos que há uma verdade absoluta, uma verdade, um caminho, que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém tem uma transformação de vida, ninguém sai do estado de morte para a vida se não for por intermédio de Cristo. Mas a escravidão também se dá, ainda no versículo 2, quando nós vivemos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse príncipe da potestade do ar é o diabo. E quando se fala de potestade do ar, havia um entendimento naquela época que havia 3 níveis. Onde a gente vive, o céu, que era a atmosfera. Depois do céu, dessa atmosfera, havia as potestades e principados, né, os demônios, os poderes do ar. E em seguida tinha o terceiro céu, que é para onde Paulo diz que vai, que é o céu que nós seremos levados um dia para habitar. Então, quando fala dessa ideia de que ele tinha o domínio sobre as potestades, sobre os demônios. Ele tem até hoje, né? E ele é o príncipe desses demônios. Então, ele, através dos seus demônios, e ele mesmo atua nos filhos da desobediência, como diz o versículo 2, a parte B. Como ele faz isso? Primeiro, mantendo esses filhos em desobediência. O primeiro pecado foi o pecado da desobediência. Deus havia determinado que ninguém comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que o diabo, através daquela cobra, fez? Ele fez com que Eva primeiro e depois Adão comessem daquele fruto proibido e desobedecessem a Deus. É isso que o diabo pretende fazer e quer fazer conosco. Ele quer que nós vivamos em desobediência, mas ele faz isso também oprimindo, cegando para o verdadeiro evangelho, destruindo, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. E é isso que o diabo faz. Mas, irmãos, eu gostaria de destacar que ele atua nos filhos da desobediência. Quando nós temos um encontro real com Cristo e quando ele nos dá a vida, não há como o diabo atuar nas nossas vidas. Ele não tem poder sobre nós. Ele atua somente nos filhos da desobediência. Deus tem todo o poder e todo o controle sobre as nossas vidas. E não temos como ser dominado ou afetado pelo diabo. Lógico que Deus permite que muitas vezes o diabo chegue e tente contra nós, como ele fez lá com Jó. Mas tudo debaixo da permissão de Deus e usado, inclusive, por Deus para que, como Jó, nós possamos conhecê-lo, conhecer a Deus mais e mais. Mas a escravidão também se dá entre nós que andamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e o que os nossos pensamentos querem. Já viu aquela frase, se te faz feliz, vai lá. Vai em frente. Se te faz feliz, que mal tem? É um problema que
que mal tem, né? Ser feliz. O problema são os meios, que muitas vezes são utilizados de forma totalmente deturpada. E o problema é que nós não sabemos, mas o nosso coração é enganoso. A palavra de Deus nos fala. Então, pessoas que querem buscar a felicidade a todo custo, querem buscar saciar o vazio naquilo que não irá suprir, se tornam insaciáveis, buscando cada vez mais outras coisas para saciar o vazio que só Cristo pode saciar. Mas eu acho interessante quando em Romanos 1, Paulo fala, olha, Deus os entregou às suas paixões e aos desejos dos seus corações. Romanos 1, de 24 a 26. A maior degradação que nós podemos chegar é quando nós estivermos totalmente entregues aos desejos dos nossos corações, às nossas paixões. Deus viu o povo se rebelando tanto contra ele que ele falou, tudo bem, vocês querem, então é isso que eu vou fazer, vou entregá-los às suas próprias paixões. Quando nós vivemos isso, nós cada dia mais nos degradamos. É aí que pessoas entram em vícios e se tornam escravos desses vícios, daquilo que o corpo se torna agora, passa a ter necessidade, e a pessoa se torna escravo daquilo ou dos seus próprios pensamentos, pensamentos que são maus, porque são de acordo com a nossa humanidade caída. E tudo isso resulta em uma condenação. O versículo 3 ainda fala que, por natureza, nós éramos filhos da ira, como também os demais. No versículo 3, Paulo se inclui, né, que até então ele está falando, olha, vocês andaram, e a partir do 3 ele fala, olha, nós também andamos. Paulo se inclui, assim como os judeus, porque havia ali uma certa rixa entre judeus e gentios. Então Paulo fala, olha, não são só os gentios que estão errados, os judeus também andavam dessa maneira, segundo as inclinações da carne, e por causa disso, nós éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Não se trata de uma ira pecaminosa, mas a ira de Deus, uma ira que não pode ceder em momento algum ao mal, que não se mistura, que não pode permitir que o mal dê um jeitinho de entrar e faça parte da nossa vida. Pelo contrário, Deus condena todo tipo de mal, e nós nascemos maus por natureza. Essa foi a natureza que nos invadiu por conta do pecado. Então, se nós não tivemos um encontro com Cristo, quem nunca teve um encontro com Cristo ainda vive nessa situação, ainda vive nessa escravidão, no pecado e merecendo a condenação eterna. O completo distanciamento da verdadeira alegria e paz que nós só podemos encontrar em Deus. Isso é a condenação eterna, a imensa solidão que nós teremos de viver com Deus. Mas este texto não fala só de morte, pelo contrário, ele fala de vida. E aí, a partir do versículo 4, em contraste com morte, escravidão, pecado e ira que traz até agora, Paulo coloca outras palavras. A riqueza da sua misericórdia, Deus é rico em misericórdia, conforme o versículo 4. Fala sobre a grandeza do amor de Deus, no versículo 4. Da suprema graça que nos salva, versículos 5, 7 e 8. E da sua bondade, no versículo 7. O amor de Deus, a graça, a misericórdia, a sua bondade, ela foi demonstrada por nós, foi demonstrada através de Cristo, quando foi entregue na cruz. Deus viu que nós estávamos mortos e que nós não tínhamos condição de ter uma atitude de nos voltarmos para Deus. A morte impede. E o que Deus faz? Ele, através de Cristo, Ele envia Cristo
assumindo forma humana, e Cristo se entrega por amor a nós. E ele morre por amor a nós. Mas o que acontece é que ele é ressurreto. E o texto nos fala no versículo 6, juntamente com ele nos ressuscitou. Juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nós fomos ressuscitados e agora nós ganhamos vida. E nós temos a nova vida dada por Deus através do sacrifício e ressurreição de Cristo. E essa graça demonstrada, que fala no versículo 5, 7 e 8, ela é uma graça sobrenatural, uma graça demonstrada em misericórdia, amor e bondade. E aí nós podemos ver algumas características dessa graça. A primeira está no versículo 5, versículo 5, estando nós mortos em nossas transgressões, ou seja, lembrando aquilo que Paulo disse no versículo 1, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça vocês são salvos. A primeira coisa que o texto nos mostra é que nós recebemos vida. E da mesma forma que o morto não tem uma ação de buscar a vida, ele também não tem condições de rejeitar. O morto não pode falar, não, peraí, eu quero continuar morto, me deixa aqui, eu não vou sair daqui. Não, se Deus der vida, ele não tem como rejeitar. Isso é maravilhoso, porque se dependesse de nós, nós ainda rejeitaríamos a vida que nós podemos ter com Deus, a vida de graça, de liberdade, de alegria, de paz, longe da escravidão, do pecado, longe de toda morte. Nós poderíamos rejeitar essa vida se dependesse de nós, mas Cristo nos dá a vida de forma que nós não podemos negá-la. A segunda característica dessa graça é que ela fala que pela graça nós somos salvos. O versículo 5 fala isso, pela graça vocês são salvos, e o versículo 8 repete, pela graça vocês são salvos, e aí ele continua, mediante a fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus. Irmãos, eu quero destacar a palavra, o verbo somos. Este verbo está no presente e ele também está escrito somos, não estamos. Isso significa que nós não estamos salvos. Nós somos salvos, é uma característica definitiva, não há volta. Quando Deus nos dá vida, não tem como nós deixarmos essa vida de lado, essa vida espiritual de lado. Pelo contrário, nós viveremos eternamente essa vida espiritual e os nossos corpos serão ressuscitados no último dia. Mas a nossa vida espiritual não deixará de existir. Nós somos salvos, não estamos, somos. Não há volta para isso. Mas também ele não está no futuro. Nós seremos salvos. Não, ao contrário, nós somos salvos, presente. Isso significa que a salvação tem efeito em nossa vida já para essa era. Hoje, a salvação tem que ter efeito em nossas vidas. E olha o que Paulo fala, voltando lá nos versículos 2 e 3, nos quais vocês andaram, pecados nos quais vocês andaram, passado. Entre eles também todos nós andamos. E aí Paulo ainda enfatiza, no passado. Isso é no grego conhecido como um verbo, como um passado pontual, algo que já aconteceu e não acontece mais. Nós não somos mais dominados pela morte, nós não somos mais escravizados ao curso deste mundo, nós não somos mais escravizados ao pecado, às nossas transgressões, pelo contrário, nós vivemos a liberdade que Cristo nos deu, pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não há mais escravidão, e isso significa que nós vivemos uma vida de santidade, uma vida transformada por Deus. Erramos? Sim, erramos, mas isso não é um caráter de escravidão. Nós não somos escravos do pecado, não vivemos sob o seu domínio.
A salvação não é algo futuro, algo que virá, mas a salvação é no presente, ela transforma a nossa vida hoje. A mudança é hoje. Mas uma outra característica dessa graça é que ela é feita, ela traz a salvação mediante a fé. Há um meio, muitas pessoas gostam de usar esse meio para descaracterizar a plenitude da graça de Deus e falar que a responsabilidade é totalmente nossa. Sim, a fé está em nós e esse é o meio pelo qual nós somos salvos. Está escrito no versículo 8, porque pela graça vocês são salvos mediante ao quê? Mediante a fé. Mas ele continua, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Até a fé que nós temos é Deus quem nos dá. Deus, assim como Deus nos dá a vida, Deus também nos dá a fé. E como a fé vem? Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Deus depois, através do seu Espírito, transforma o coração. Mas quem proclama a palavra, essa missão foi dada a nós. Nós, seres humanos, temos a missão de levar e proclamar a palavra. Nós somos chamados a participar dessa missão, a missão de Deus. A missão que Deus já iniciou, tanto que ele, no versículo 7, fala que Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, esses tempos vindouros já chegaram e nós recebemos essa palavra, esse evangelho que mostra a grandeza e a suprema graça de Deus. E agora nós também devemos apresentar isso, apresentar o evangelho, apresentar a bondade e a riqueza da graça de Deus. Nós somos chamados a participar da missão que Deus iniciou através do seu Filho na cruz, a missão durante toda a história do povo de Deus, a missão que Deus já iniciou, e Ele nos dá o privilégio de fazermos parte. Mas nós temos um alento, uma facilidade na proclamação da palavra, porque nós temos que fazer com toda a vontade, com todos os argumentos que nós temos, levando a palavra da maneira mais clara possível. Mas quem faz a transformação é Deus. Então nós levamos a palavra, mas tranquilos, porque quem vai operar a transformação é Deus. Nós não temos essa responsabilidade. Quem transforma é Deus. Só Ele que faz a verdadeira transformação, de maneira que nós podemos ficar tranquilos com os resultados, crentes que a palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre todo o seu propósito. E nós vemos que essa salvação e essa graça sobrenatural de Deus, ela ainda tem uma outra característica, é mostrar que não há nada de superior em nós com relação àqueles que ainda não receberam a vida eterna em Cristo, que não receberam a vida espiritual. Porque no versículo 9 ele fala, olha, o versículo 8, vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e ele continua no versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie. Quando nós recebemos a salvação, e o pastor falou isso na semana passada, nós devemos ter uma profunda humildade em reconhecer que isso não vem de nós, não parte das nossas obras, mas é um dom de Deus, um dom gratuito de Deus. Não há motivos para autoglorificação. Todos nós estávamos na mesma condição de morte. Todos nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. E Deus, por sua graça e por seu imenso amor por nós, porque Ele desejou assim, e nós não conhecemos os seus desígnios, não podemos conhecer perfeitamente, mas Ele nos chamou e nos escolheu. E isso deveria gerar em nós extrema humildade e gratidão.
Humildade, porque o mundo hoje, tudo é por méritos. Você é aquilo que você faz, você é aquilo que você conquista, você é aquilo que você estuda, aquilo que você exerce. Os seus méritos fazem de você aquilo que você é. E quando a gente chega na salvação, não há mérito nenhum em nós. Isso provoca, de acordo com o curso deste mundo, um sentimento de humilhação. Porque não depende de nós. A gente pode fazer o que quiser que não depende de nós. E também uma profunda gratidão. Profunda gratidão, porque Ele nos libertou daquela degradação moral que o texto nos falou dos versículos 1 a 3, dessa morte espiritual. E aí no versículo 10... esse texto que fala primeiro do nosso estado natural e depois que mostra a transformação que há em nós através da graça sobrenatural de Deus, agora ele nos designa a uma missão especial. O versículo 10 nos fala: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, Deus preparou boas obras para que nós possamos andar nessas boas obras. Nós fomos feitos por Deus, criados em Cristo. E aí eu me lembro também do que o pastor falou na semana passada, que nós somos de Deus duas vezes. Uma porque nós fomos criados por Ele, e outra porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós pertencemos a Deus duas vezes, para que nós andemos nas boas obras, aquelas que Ele preparou para que nós andássemos nela. Nós não fomos criados sem propósito. Deus teve um propósito ao nos criar. Ele fez pensando em tudo como nós viveríamos. Todos os nossos dias Ele escreveu em seu livro para que nós vivêssemos as boas obras que Ele preparou para cada um de nós. Cada um de nós tem um propósito especial em existir, porque Deus, o nosso Criador, estabeleceu esse propósito, para que nós vivamos em santidade, para que nós levemos as boas novas de salvação, para que nós possamos nos relacionar novamente com Deus. Aquele relacionamento que foi perdido agora volta a existir e isso nos dá novamente a vida. Mas também nós podemos ver que nós fomos criados por um propósito e nós não devemos desprezar esse propósito para o qual Deus nos criou. A graça, a salvação de Deus não é para que nós fiquemos sentados no banco esperando as coisas acontecerem, vendo os cultos acontecerem, não, mas para que nós vivamos essa graça, para que nós vivamos essa salvação que Deus nos deu, para que nós cumpramos a sua missão, para que nós levemos o Evangelho. A graça de Deus é para que nós mostremos que nós temos o nosso nome, o nome de Deus gravado em nós, através do Espírito Santo, através do selo da promessa do Espírito Santo. Assim como aquele garfo descartável, olha, você não é feito ao acaso, você primeiro tem um dono e você foi criado para ser um brinquedo, e ele cumpriu depois a sua criação, o propósito da sua criação. Nós fomos criados para glorificar a Deus e nós devemos viver para a honra e glória do nome dEle. Só quando nós vivermos dessa maneira, nós seremos plenamente satisfeitos, teremos a plena paz e a garantia da salvação eterna. A salvação não é só para desfrutarmos o que há de vir, mas para colocarmos em prática hoje essa vida. Que esse seja o nosso objetivo. Que primeiro, se você ainda não conhece ao Senhor, que você tenha essa transformação, que você receba essa vida, que você entenda este Evangelho. Nós cremos que é Cristo que, através do seu Espírito, que transforma, mas que essa palavra chegue com clareza ao seu coração e que Cristo transforme
verdadeiramente a sua vida, que você receba essa vida gratuita, dom de Deus, presente de Deus, para que você possa sair deste estado de morte, o qual todos nascemos, e que haja gratidão e humildade, reconhecimento de que Deus transformou a sua vida, assim como transformou a de cada um de nós, e que você viva essa salvação, exerça essa sua salvação no cotidiano, em toda a sua vida. Vamos orar ao nosso Senhor? Senhor nosso Deus, nós somos imensamente gratos, ó Pai, porque nós sabemos que a nossa condição era essa que o apóstolo Paulo escreveu nos versículos 1 a 3. A nossa condição era de morte, de escravidão, de condenação eterna, mas o Senhor nos deu vida. O Senhor, através de Cristo, nos ressuscitou e nos deu a vida eterna, de maneira que nós podemos hoje estar juntos a Ti. Podemos ter este relacionamento que foi desfeito por causa do pecado desde o paraíso, Adão e Eva, mas que também tem sido dia após dia confirmado pelos nossos pecados. Mas o Senhor rompeu essa separação e através da cruz o Senhor nos ligou novamente, permitindo que haja novamente este relacionamento contigo. O Senhor nos deu vida para que pudéssemos nos relacionar novamente com o Senhor. Nós somos gratos porque só assim nós somos plenamente satisfeitos. Te louvamos por isso, ó Pai. Nós te pedimos também que o Senhor nos ajude a cumprir aquilo para o que nós fomos criados, ó Pai. O Senhor tem todo o poder, o Senhor é aquele que pode nos levar e nos encorajar e nos fortalecer a cumprir aquilo que o Senhor preparou de antemão para que nós pudéssemos viver. É isso que eu te peço, Pai, grato, porque o Senhor já nos deu essa vida e eu creio que o Senhor dará vida a muitos outros nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, amém.